ceia do Senhor, um momento de alegria, um momento de reflexão, um momento de nós olharmos para dentro de nós, fazermos aquela análise, e não só no dia de hoje, isso nós temos que fazer todos os dias, a todo instante, a todo momento, e sabermos se o Senhor está se agradando daquilo que Ele está vendo dentro de nós. Porque nós somos muito hábeis em nos escondermos coisas que nós fazemos, escondermos coisas das pessoas, mas e de Deus? Aí chega no momento da ceia, a gente faz aquela reflexão, né? E glória a Deus por isso que temos a oportunidade de refletir. Glória a Deus por isso. Examinarmos a nós mesmos e vermos como está a nossa vida com Deus, a nossa vida com o irmão, a nossa vida com a família com os nossos afazeres, com os nossos negócios. Nós temos que analisar tudo, examinar tudo. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está em Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, a versão que eu estou usando é Almeida Revista e Corrigida, dos versículos de número 33 ao de número 48. Lucas 23, do 33 ao 48. Você abra a sua Bíblia, seu aplicativo. Glória a Deus. Vamos ler assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Aleluia. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: aleluia, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase já a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, aleluia. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, que vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua santa palavra. Glória a Deus. Queridos, falar desse texto é demais para mim. Mas eu queria que andarmos alguns minutos nesse texto. Mas o que me veio ao coração foi: e havendo dito, expirou. Essa parte do texto, essa parte do versículo, ela me chamou muito aqui a atenção. Aqui, para quem lê e não olha da forma devida, ele vai ver a morte de Cristo. E naqueles dias eu vejo que muitos que estavam ali, como diz o versículo de número 48, contemplando aquele espetáculo, eles pensaram: é o fim.
acabou. Só que se esqueceram que a morte não colocava um fim, mas um início. A morte de Cristo não estava apontando para o fim, estava apontando para um começo. Na morte muitos veem, mas o fim, mas não veem que ali é que começa tudo. Foi na morte de Cristo que começou. Porque se a morte terminasse, ele não ressuscitaria. E é na ressurreição que tudo começa. Se ele tivesse morrido, se ele morrendo e não tivesse ressuscitado, teria o fim. Mas o fim não chegou na morte. O fim foi o começo. A morte foi o começo. E quero chamar a sua atenção. Por que eu quero chamar a sua atenção? Porque foi por você também que ele morreu. Naqueles dias, a morte dele já nos contemplava também. Então foi por nós que ele morreu. Agora, o que leva um malfeitor, como aquele homem que estava ao lado de Cristo, a mudar de ideia? O que levou aquele malfeitor, que nos outros textos, nos outros evangélicos, tanto um quanto o outro, zombavam do Senhor Jesus. Zombavam, blasfemavam. E ficavam dirigindo palavras a eles, palavras que feriam, palavras que machucavam. E eles estavam ali, os dois, um de um lado e outro do outro, sabendo que a sua condição ali, na crucificação, era justa. Eles tinham conhecimento disso. Mas eles pouco estavam ligando. Naquele momento, eles sabiam que era o fim para eles. Mas para Jesus não. Para Jesus não era o fim. A sua morte era o início. Pessoas que levam anos, queridos, para se converter, ouvindo a pregação, levam anos e anos e anos, meses, semanas, para entregar a sua vida a Jesus. Comigo foi 3 anos, levou-se 3 anos para que eu tivesse um encontro com Jesus. Apesar de ter nascido num lar cristão, eu fui com 8, 9 anos, fui para o mundo. Porque o meu pai ficou doente e minha mãe não tinha condições de nos levar para a igreja sozinhos. Então, daquele dia em diante, nós nos afastamos. Mas minha mãe permaneceu. Já contei isso aqui. Quando o papai retornou depois de quase 1 ano daquele procedimento cirúrgico, isso há quase 50 anos atrás, o papai não quis saber mais de igreja. Por quê? Porque a igreja virou as costas. Melhor dizendo, as pessoas que serviam naquela igreja onde nós frequentávamos, virou as costas para a nossa família. E por conta disso, o papai via a situação que nós estávamos vivendo e atravessando, e o papai, quando voltou, o papai não quis saber mais de igreja. O papai dizia que quando comprasse um terreno, iria abrir um ponto de pregação. Ficou enfermo, conquistou a propriedade, mas não abriu o ponto de pregação porque ele ficou doente. Quando voltou da enfermidade que se recuperou, ele foi um bar. Abriu um bar. Então nós ficamos dentro desse contexto. Mas, queridos, eu louvo a Deus por Ele ter me dado a permissão de conhecer esse mundo mal, para poder hoje servi-lo com uma alegria e com fervor. Penso que se talvez eu não tivesse ido para o mundo, a minha vida hoje espiritual não seria como ela é. Porque cada vez que eu lembro-me deste mundo, eu me apego mais com Deus. E tem experiências que uma pessoa que nasceu no lar cristão se afastou e o Senhor trouxe de volta, que que não se afastou jamais terá experiência com Deus. Jamais terá experiências com Deus. Pessoas que nasceram no lar cristão, eu louvo a Deus que se mantenham firmes e oro por isso. Mas quem se afastou, quem foi envolvido por esse mundo, quem viveu no lamaçal do pecado, dá muito mais valor à salvação em Cristo do que muitos que nasceram no lar cristão e estão até hoje servindo. Porque a experiência desse mundo mal, o cheiro desse mundo mal, a dor que esse mundo mal, ela oferece. Quem já passou por lá sabe. Então eu digo, permaneça firme,
Mas o que faz, queridos irmãos, o que faz uma pessoa mudar, estando na condição que aqueles homens estavam? Eles tomaram uma decisão, ele tomou uma decisão, mas por que ocorreu essa mudança? Por que ele se arrependeu? Por que ele se converteu? Pessoas que ouvem pregações, pessoas que ouvem testemunho, canções, veem milagres, mas não mudam, não se convertem, não reconhecem que são pecadoras e precisam de um Salvador. Pessoas que estão dentro das igrejas, ouvindo pregações, ouvindo cânticos, ouvindo testemunhos, vendo milagres, participando de milagres. Muitas dessas pessoas não reconhecem que são pecadoras, não reconhecem que precisa de um Salvador. Pensa que a conta já fechou e está tudo resolvido. Mas corre-se um risco, e nós vamos ver isso quando lermos a leitura oficial da ceia. Nós vamos ver. Agora observem, queridos, muitos estão como aqueles malfeitores, apenas ao lado de Jesus. E não é só estar ao lado de Jesus. O Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, ele diz assim, porque falando-se de ser uma nova criatura, falando-se de andar com Cristo, de estar em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aqueles homens estavam um de um lado e outro do outro. E o versículo de número 33 nos mostra isso. Versículo de número 33, eu quero chamar a atenção para 3 orações nessa leitura que nós fizemos. Eu encontrei aqui, lendo aqui, eu vi 3 orações. 2 feitas por Jesus e uma feita por o ex-ladrão da cruz, por aquele ex-malfeitor. E quero chamar a atenção também para a diferença que lemos aqui no texto de falar para e falar com. Existe uma diferença quando se fala para alguém e quando se fala com alguém. Existe uma diferença. E o que estava acontecendo naquele momento da crucificação, eles estavam falando para Jesus. E quando se fala para alguém, não se espera resposta alguma, porque está só falando falando e falando. É como se diz num dito popular, falar ao vento. Vai se dizer ao vento. Quem fala ao vento quer resposta? Não. Então aqueles homens que o texto nos mostra, eles estavam falando para Jesus. Mas chega um determinado momento em que aquele homem fala com Jesus. E quando a gente fala com alguém, é que a gente está iniciando um diálogo. Quando fala para, não. Quando fala para alguém, não. Mas quando nós falamos com alguém, é que nós queremos conversar. E aquele homem tomou uma decisão. Chegou um determinado momento do texto que nós lemos, que ele para, ele fala e chega. Não vou falar mais para, eu vou falar com. Eu vou falar com esse homem que está do meu lado. Até agora, nós vemos aqui, queridos, 4 classes de pessoas. No versículo de número 35 diz que o povo estava olhando. O povo que estava olhando, o texto diz as autoridades e diz também os soldados. E diz os malfeitores. São 4 classes aqui que nós vemos. Observem que não escapa. O povo que estava olhando estava zombando. As autoridades, os príncipes estavam zombando. Os soldados estavam zombando de Jesus e os malfeitores estavam zombando de Jesus. Estavam blasfemando, estavam falando palavras agressivas para Jesus. Estavam ferindo Jesus. E observem, queridos, que esse tempo que levou para que eles pudessem fazer isso, o texto nos mostra que Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. Das 9 horas da manhã, ele já vinha sofrendo os açoites, o cansaço, o desgaste, a via dolorosa carregando a cruz. Ele já vinha por todo esse percurso e chega naquele momento de ser crucificado. E após ser levantado, preso, cravado naquela cruz. Aleluia! 3 horas ficaram zombando de Jesus.
3 horas ficaram maldizendo a ele. 3 horas ficaram provocando a ele. Queridos, é muito tempo. É muito tempo. A paciência esgota. Mas Jesus estava ali, porque foi para isso que ele veio. A missão dele era passar pela cruz. A missão dele era se encontrar com uma cruz em nosso lugar. Agora observem, qualquer 3 horas é o suficiente para a pessoa perder a paciência, porque eles blasfemavam, eles ofenderam, eles criticaram, eles zombaram, fizeram tudo aquilo que o ser humano poderia perder a sua condição de paciência. Mas toda aquela afronta, toda aquela tristeza, toda aquela blasfêmia, zombarem de Jesus, a dor que ele estava sentindo, com tudo isso, era menor do que a dor dos cravos. A dor dos cravos, ele suportou. Mas doía mais ele ver pessoas que ele curou, pessoas que ele amou, pessoas que ele livrou, pessoas que ele libertou, pessoas que ele veio para morrer. Doía mais no coração do Senhor ver o desprezo que ele estava sofrendo do que os ferimentos que o seu corpo santo tinha recebido e estava recebendo. Agora procure ver, queridos, aqueles que estavam crucificados com o Senhor, um de um lado e outro do outro, daquela maneira que eles agiam, isso era natural deles. Eles eram pessoas más. Eram pessoas que tinham, o texto mesmo diz, estava sendo praticada uma justiça, eles estavam recebendo aquilo pelos feitos que eles haviam praticado. Então eles eram merecedores de receber aquilo. Eles eram merecedores de receber toda aquela agressão em seu corpo físico. Mas por que eles estavam fazendo aquilo? Apesar das suas mãos e pés estarem cravados, os seus ouvidos não estavam, a sua boca não estava, e muito menos os seus olhos. Eles estavam livres para olhar, para ouvir e para falar. Não havia uma mordaça neles. Por isso que eles estavam falando. Já que eu tenho alguns minutos de vida, algumas horas de vida, eu vou provocar, eu vou falar mesmo. E foi isso que eles fizeram. Fizeram tanto, mas tudo direcionado ao Senhor. Aquela atitude era algo comum deles, era da parte deles, aquilo era normal. Já que eles não podiam agredir fisicamente com as mãos, eles começaram a agredir com palavras. Começaram a falar aquilo que agredia ao Senhor. Eles viviam no mal. E procure observar isso. Eles viviam no mal. Então o mal não podia libertá-los. O mal que eles viviam estavam prendendo eles. Além de terem feito mal durante toda a sua vida, agora o mal estava prendendo eles na cruz. Então o mal não podia libertar, mas aquele que podia libertá-los estava ao lado. E eles não viam isso, porque a sua vida estava tomada pelo mal. A sua vida estava enxertada de coisas ruins. Estavam presos nas cruzes. E estavam presos em função dos seus feitos. Aquela boca que blasfemava. Aqueles ouvidos que tinham ouvido Jesus orar. Aqueles olhos que tinham visto não apenas alguém ao seu lado, mas eles viam em Jesus um homem simples, um filho de um carpinteiro. Eles não conseguiam ver que ali ao lado deles estava o Salvador. Assim como muitas vezes eu e você, ou muitas pessoas, têm Jesus ao seu lado, mas não o veem como Salvador. Jesus está ali presente, falando, mas as pessoas, muitos estão ignorando. Não querem ouvir. E se ouvem, não querem praticar. Olha para Jesus, olha para os seus feitos, olha para a sua obra redentora e vê apenas alguém que se sacrificou no seu lugar. Não consegue ver nada mais do que isso. E quando tem que assumir uma responsabilidade, quando tem que assumir uma prestação de contas, quando tem que assumir algo que o Senhor está confiando, está entregando, está esperando, a pessoa recua. Porque ela está vendo, a obra é Ele que fez. Para mim está bom assim. Para mim está bom desse jeito. E não foi para isso que o Senhor passou por aquela cruz. Não foi.
Ele passou pela cruz, no meu e no teu lugar, para nos dar a possibilidade, a condição de estarmos com Ele na eternidade. O véu foi rasgado de alto a baixo, e foi rasgado em duas partes. Foi rasgado em duas partes. Agora o Paulo diz aos romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é diferente de conhecer a Jesus. Muitas pessoas conhecem a Jesus, sabem muito mais de Jesus, mas só conhecem, não estão em Jesus. É preciso estar em Jesus para que nenhuma condenação venha sobre essa pessoa. Porque só conhecer não é o suficiente. Aqueles homens e aquela multidão, aquele povo, aquelas autoridades, os soldados, eles olhavam para Jesus e via só um homem. Mas eles sabiam do que Jesus havia feito. Eles sabiam de tudo. Muitos deles sabiam de tudo que Jesus havia feito. Os milagres que Jesus havia realizado. Mas mesmo assim, ignoraram. Ignoraram, desprezaram, zombaram do Senhor. Mas viram o que aconteceu. Se eles zombaram de Jesus, vendo os milagres que aconteceram, se eles zombaram, imagina nós, que não estávamos ali. Talvez o zombar hoje seja aperfeiçoado. Talvez as críticas hoje, as afrontas, as blasfêmias, elas tenham sido aperfeiçoadas. Agora é de um outro modo que se faz isso. E nós conseguimos, muitos conseguem fazer, não com palavras, mas com atitudes. Não com atitudes, mas com pensamentos. Desprezam aquilo que Jesus fez. E fez pela sua própria vida. Fez pela minha vida, fez pela tua vida. Observem, queridos, que a boca estava livre, o olhar estava livre, e a audição estava livre. O que mudaria? O que fez aquele homem mudar? Depois de 3 horas zombando, depois de 3 horas dando risada, depois de 3 horas blasfemando, o que fez aquele homem mudar de ideia? O que fez aquele homem parar de blasfemar? Eu tenho para mim, queridos, que foi a oração que Jesus fez. A oração que Jesus fez no versículo de número 34. Eles haviam acabado de ser crucificados. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ouviu essa oração. Se nós olharmos um pouquinho, nós vamos ver, quando da morte de Estevão, o Paulo contemplou. E o que o Estevão falou quando estava morrendo? Eis que vejo os céus abertos, e um semelhante ao Filho do Homem, em pé. Foi o que Estevão falou, foi o que Estevão testificou, foi o que Estevão declarou. E o Paulo depois, ele vai olhar e vai ter esse encontro com o Senhor. Da mesma sorte, ele viu um clarão no céu. Louvado seja Deus. E era o próprio Senhor tratando do assunto com ele sobre a igreja. Observem que esse homem, esses 2 homens, não só eles, mas todos aqueles que ali estavam, ouviram Jesus orar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta oração serviu para aqueles daquele dia. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos quem passou pela cruz no nosso lugar. Nós sabemos que foi ele que recebeu os cravos nas mãos e nos pés, quando aqueles cravos pertenciam a nós. Aqueles que zombavam apenas viam um homem simples. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós sabemos o que nós fazemos. Nós sabemos o quanto nós erramos. Nós sabemos o quanto nós falhamos. Nós sabemos o quanto nós pecamos. Nós sabemos. Mas aquelas pessoas naqueles dias, eles não sabiam a gravidade, o peso
que eles estavam praticando, porque aquilo era comum fazer com outras pessoas, era comum fazer com outros criminosos, era comum. E essa morte de cruz, ela foi aperfeiçoada, ela já chegou no ápice da perfeição. Para quem é tirano, carrasco, como aqueles que levaram Jesus para a cruz, isso foi aperfeiçoado, chegou no limite. Por quê? Porque aquela morte de cruz, ela levava dias, levava horas para que a pessoa morresse. E quando chegava o momento de a pessoa não morrer, ela tinha os seus ossos quebrados, para que a dor se intensificasse e para que houvesse um colapso nos órgãos, principalmente no coração. Então, isso foi aperfeiçoado. Já não tinha mais interesse só de matar a pessoa. Eles queriam torturar, para servir de exemplo para outras pessoas, para que não fizessem o mesmo. Então houve dessa parte, Jesus orando, logo após ter sido crucificado. E eu entendo que aquele homem ouviu a oração. E depois de 3 horas, perturbando, depois de 3 horas blasfemando, importunando a Jesus, ele viu que dos santos lábios do Senhor não saiu uma só palavra. Não saiu uma só palavra. Então os ouvidos estavam livres para ouvir, os olhos estavam livres para ver, a boca estava livre para falar. Mas o que ele ouviu, logo após ter sido crucificado, eu vejo, queridos, o que Jesus demonstrou: amor por aquelas vidas. O amor falou alto demais no coração daquele homem. A atitude de Jesus falou muito forte no coração daquele homem. A atitude de Jesus em ficar em silêncio falou por demais. Tanto é que ele agora, quando olha para o lado, aleluia, ele não vê mais um homem apenas, um simples homem, um filho de um carpinteiro. Ele olha para o lado e com aquela boca que estava blasfemando, ele primeiro adverte o outro que estava ao seu lado. E ele diz lá no versículo, nós lemos, um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo de número 39. Olha o que o outro respondeu. Porém, o outro respondia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Você não tem temor a Deus, você conhece Deus. É a diferença de conhecer e estar. É a diferença de conhecer e seguir. É a diferença de falar para e falar com. É essa a diferença. Este homem, por ter o seu ouvido livre, a sua boca livre, o seu olhar livre, ele ouviu a oração de Jesus. E aquela oração entrou no seu coração. Porém, do outro não. O outro não se arrependeu. O outro achou que estava tudo bem, eu vou morrer mesmo e não deixa eu aproveitar para ser quem eu realmente sou. Para ser realmente aquela pessoa que eu fui a minha vida toda. Porque para ele estar do lado daquele homem, o que poderia mudar? E é assim muitas vezes, querido, com muitas pessoas. Ouvem Jesus falar, mas acha que não deve se importar. Acha que está tudo bem. Acha que aquilo que Jesus está falando não é bem assim. Não tem mais jeito para mim, ou eu tenho certeza daquilo que eu sei, daquilo que eu quero, e então eu fico aqui de boa. Talvez aquele outro pensou dessa forma, porque a oração que um ouviu, o outro também ouviu, porque Jesus estava no meio dos dois, estava entre os dois. Então, observem, que ele agora fala com Jesus. Ele só não viu o amor de Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Aleluia. Na primeira oração quem faz é Jesus, mas quem faz a segunda oração? Quem faz a segunda oração é aquele que estava ao lado de Jesus. Porque ele olhou e agora não está vendo mais um homem ensanguentado.
Ele não está vendo um homem enfraquecido, não está vendo um homem cansado, não está vendo um homem que está perdendo as suas forças, não está vendo um homem que está sendo sustentado pelos seus pés e pelos cravos que estavam em suas mãos, rasgando a sua santa mão. Ele não está vendo mais um simples homem que está com dificuldade para respirar. Agora ele olha para o lado e diz, no versículo de número 42, aleluia, Senhor, aleluia. Já não é mais alguém que ele está zombando, já não é mais alguém que ele está criticando, não é mais alguém que ele está blasfemando. Agora ele olha para o lado porque os seus olhos estão livres. E por ele ter ouvido, seus olhos estão livres, a sua boca também estava livre. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele deixou de falar para Jesus, ele ali falou com Jesus, ele procurou ali um diálogo com Jesus, ele fez uma oração, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Agora observem, queridos, que coisa que a gente deveria pensar um pouco mais. Ele olha para o lado, ele vê um homem com a coroa cravada na sua cabeça. Uma coroa de espinho, cravada, rasgando a sua pele. O sangue escorrendo, não podendo passar a mão para tirar o sangue. Talvez descendo pelos seus olhos, dificultando Jesus ver. Ele olha para um lado e fala, ele é um rei. Lembra, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está vendo Jesus um rei, só que o rei usa uma coroa de ouro. Ele vê um homem usando uma coroa de espinho. Aleluia. Ele olha para o lado e vê um rei. O rei costuma se assentar no trono. Jesus está cravado numa cruz. Aleluia. O rei costuma usar um cetro, um anel, que significa autoridade. O que Jesus tem nas mãos é cravos. Como é que ele consegue ver em Jesus um rei? Ele fala de um rei. Ele consegue ver em Jesus um rei. E um rei tem seus súditos, um rei tem a sua guarda, o rei tem os seus empregados mais próximos. E o que ele vê para ver em Jesus um rei? Se Jesus está sozinho naquela cruz. Mas ele viu um rei, ele viu um senhor, ele viu um rei que tem um reino. E ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Esta oração, só aquele homem fez. E ninguém mais pôde fazer, porque logo depois desse pedido que ele faz a Jesus, e Jesus responde para ele, aleluia, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus só falou isso para aquele homem conversou, travou um diálogo com Jesus, dizendo, lembra-te de mim, e Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Observem, queridos, que ele se arrependeu, porque ele ouviu o que Jesus falou na sua oração ao Pai. A primeira oração foi Jesus quem fez. A segunda oração é esse ex-ladrão da cruz. Esse ex-malfeitor faz a segunda oração, pedindo para que Jesus lembrasse dele. Só se lembra de mim quando entrares no teu reino. E essa oração feita por aquele homem, eu fico pensando, queridos, ele não imaginava que Jesus não só daria uma resposta, mas Jesus contemplou ele, dizendo, ainda hoje você vai estar comigo. Ele pediu para o Senhor uma lembrança, e o Senhor o abençoou com uma salvação. Simplesmente porque a sua condição de ter ouvido Jesus orando, moveu o seu coração a uma conversão, moveu o seu coração ao arrependimento. E quantas vezes nós ouvimos Jesus falar conosco e nada muda na nossa vida, ou algumas coisas não mudam, nós continuamos os mesmos. Pensamentos continuam os mesmos, ações continuam as mesmas, procedimentos, atitudes continuam as mesmas. E Jesus está falando. Jesus está falando, mostrando que nós precisamos. Porque, queridos, nós não estamos presos.
Nós estamos livres para ouvir, para ver e para falar. E o que nos impede de conversar com Jesus, o que nos impede de pedirmos perdão a Ele, o que nos impede de, depois de termos ouvido Jesus falar conosco, falarmos com Ele também? O que nos impede? Muitas vezes é o que o outro sentiu. Vou ficar aqui, eu vou morrer mesmo? Deixa do jeito que está. Ele não pode fazer nada por mim. Mas nós precisamos sair por muitas vezes da condição, queridos, e sermos ousados e pedirmos ao Senhor aquilo que aquele homem pediu, não a mesma coisa, porque nós não temos mais condições de pedir, porque Ele já está no seu reino. Mas por estar lá, Ele continua nos ouvindo. E quantas pessoas apenas falam para Jesus, mas não falam com Ele. A oração serve para nós falarmos com Jesus. E muitas vezes nós já estamos falando para Jesus. Estamos ali, olha, despejando palavras. E nós não convidamos Jesus, nós não chamamos Jesus para uma conversa. E Ele constantemente está nos chamando. E quando Ele chama, Ele espera. E muitas vezes, muitos não se aproximam, não aproveitam a oportunidade de falar com Jesus. Apresentam o que para Jesus? O que nós estamos apresentando para o Senhor? Quando nós cantamos, quando nós entregamos a nossa oferta, o que nós estamos apresentando para Jesus quando nós oramos? Quando nós lemos a Bíblia, quando paramos como igreja para ouvir o Senhor falar conosco, o que nós estamos apresentando em relação para o Senhor, em relação à comunhão que temos uns com os outros? Aquele homem poderia ter pedido tantas outras coisas, mas o seu coração movido só levou a esse pedido, só essa oração: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu um homem ensanguentado e chamou de rei. E nós conhecemos o rei e estamos chamando ele do quê? Porque nós somos servos do Senhor. Nós somos súditos. Nós somos. Mas como nós estamos chamando? Como nós estamos olhando para Jesus? De que maneira nós estamos vendo o que Ele tem feito? De que maneira nós estamos vendo o que Ele fez? Para falarmos com Ele, chamarmos Ele, conversarmos com Ele. Os pés não estão mais amarrados, os nossos pés não estão cravados. As nossas mãos também não. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca está livre. E o que fez toda a diferença foi que Jesus orou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E agora chegamos na terceira oração desse texto. Lá no versículo de número 46. No versículo de número 46, o texto diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse a oração: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Pai, eu concluí a obra. Pai, eu estou rendendo o meu espírito a ti. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, o Moisés vai precisar. Pai, eles vão precisar dessa entrega, dessa oração. E quantas vezes, queridos, nós olhamos para esse texto e não nos salta aos olhos essa oração de Jesus por nós. Porque quando ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você. Porque foi por nós que ele fez isso. Foi por mim, foi por você também.
Esse sacrifício aqui, ele só tem o sentido de nos fazer novas criaturas, para andarmos em novidade de vida, para não esquecermos as coisas velhas que ficam para trás. Não é esquecer simplesmente por esquecer, é se esquecer falando: Senhor, eu estou aqui, assim como aquele que orou lá no Calvário, lembra-te de mim. Eu peço que o Senhor se lembre de mim e me perdoe. A oração de Ezequias, aleluia. Senhor, lembro-te, peço a ti que se lembre que sempre andei diante da tua presença, fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, lembra-se disto. Virou a cabeça para a parede e se pôs a chorar. A sentença, aquilo que Deus havia proposto através do profeta de falar para o rei Ezequias, ele falou. E a oração do rei Ezequias mudou a história, mudou o quadro. É bem verdade que depois nasceu Manassés, mas a oração de Ezequias surtiu efeito no coração de Deus. E Deus mudou aquela sentença. Esse homem aqui, ao orar ao Senhor, ao falar para que ele se lembrasse, agora eu vejo Jesus, depois de ser tão agredido por palavras, 3 horas sendo caluniado, tantas coisas falaram contra o meu Senhor. Mas diz o texto sagrado, o texto diz que por volta do meio-dia, houve trevas no céu. O céu escureceu. Aquele homem, querido, se arrependeu antes que houvesse trevas. Observem, queridos, ele se arrependeu antes que houvesse trevas. E há de chegar um dia em que haverá trevas sobre a terra. E não haverá mais oportunidade, porque a porta do céu estará fechada. Aquele homem se converteu antes que a terra tremesse. Aquele homem se converteu antes que o véu fosse rasgado em 2 partes, mas principalmente antes que o céu escurecesse, ele falou com o Senhor. Ele pediu algo ao Senhor. E diz o texto sagrado, que na hora, por volta da hora 9, que é às 15 horas, Jesus faz essa oração ao Pai. Das 9 horas até as 15, pendurado naquele madeiro. Furaram o seu corpo santo com uma lança, para saber se realmente ele estava morto. Porque a intenção deles era quebrar as pernas, quebrar os ossos das pernas do Senhor. Mas para que se cumprisse a profecia que havia sido dito, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aleluia. Ele entregou a sua vida por amor de nós. E o que nós estamos fazendo por amor a Ele. O que nós estamos fazendo por amor a Ele. Aquele homem recebeu mais do que uma resposta. Ele recebeu perdão. Aquele homem recebeu mais do que uma resposta. Ele recebeu uma promessa daquele que é fiel, daquele que cumpre aquilo que ele diz. Aquele homem não ficou só com uma palavra que Jesus disse, não. Quando ele falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem valorizou o seu último tempo de vida. Antes que o céu escurecesse, ele fez a melhor escolha que ele podia fazer. Foi falar com Jesus. Ele tomou a decisão mais importante da vida dele. Foi falar com Jesus. Lembra-te de mim. E ele só pediu isso. Reconheceu primeiro que era Senhor. E depois reconheceu que era o rei, mesmo vendo aquele homem quase já desfalecido, quase morto, mas ele viu em Jesus um rei. Se existe um milagre na escuridão que veio sobre a terra, existe um milagre também nos olhos daquele homem, porque Jesus não estava do mesmo jeito, ensanguentado, ferido, machucado, desfalecendo, mas aquele homem viu um rei.
E diz o cântico, mas a cruz não conseguiu deter o autor da minha vida. A cruz não teve poder para deter, porque sabemos que ele passou por ela. E passou pelo túmulo também. Agora, queridos, ele se rendeu. Ele confessou. Ele orou e falou com o Senhor Jesus. A terceira oração foi Jesus quem fez, entregando sua vida ao Pai. Da morte para a ressurreição. Da ressurreição para a ascensão. E da ascensão para a sua vinda, para o seu regresso, para buscar aqueles que são seus. Que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas. Que ao olharmos para a cruz, possamos ver um rei que está sentado no seu alto e sublime trono. Olharmos para a cruz e vermos um rei, aonde foi dito através do cântico, que os anjos cantam, santo, santo, santo. Os querubins declaram, santo, santo, santo. E o que é maravilhoso, queridos, é saber que os querubins, com duas asas eles voam, aleluia. Com duas asas eles cobrem o rosto por conta da glória desse Senhor. É maravilhoso saber disso, mas eles não param de clamar, não param de dizer, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, querido, quando dizer para esse Senhor, para esse Rei dos Reis, santo, que isso possa ser verdadeiro e que possa chegar ao trono da graça. Queridos, que possa chegar ao trono da graça com a força da nossa alma, da nossa gratidão, ao dizermos santo para Ele. Que Ele nos ajude a continuarmos firmes. E hoje celebramos a sua morte, porque Ele nos diz para fazermos isso. E nós estamos aqui nessa manhã para declararmos que estamos aguardando a sua vinda. O que Ele fez, ninguém mais poderia fazer. O que Ele fez por mim e por você, foi para um dia nós estarmos com Ele na eternidade. Que possamos valorizar isso. Que possamos pedir a Ele, Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe que eu sou pó. Então se lembre de mim nas minhas fraquezas. Atente, Senhor, para as minhas orações, para a conversa que eu quero ter com o Senhor. Atente. E pensemos, queridos, muitas vezes nós estamos falando para, nós não estamos falando com. Que você possa refletir sobre isso. Eu peço a você que curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. O Senhor sabe como eu me sinto nesta manhã, só por falar desse texto, Senhor. Eu não sou digno, Senhor, de falar nem da Tua morte. Mas eu peço ao Senhor que através do Teu Santo Espírito, algo possa ter sido colocado no coração dos meus irmãos, assim como o Senhor colocou no meu. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa ter recebido a porção que lhe pertencia. E possa, Senhor, ter guardado. E que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha trabalhar sobre uma ou duas palavras que desceu ao coração do meu irmão ou da minha irmã. E que esse trabalhar do Teu Espírito Santo possa levar no Senhor a um aperfeiçoamento. Até o dia que o Senhor vier nos encontrar conosco. Que possamos, ó Deus, ser reconhecidos. Que possamos, Senhor, ser agraciados com a bênção da salvação e estar com o Senhor por toda a eternidade. Assim, Pai querido, eu oro. Me faço imensamente agradecido. E orando juntamente com os meus irmãos que são os Teus filhos, dizemos ao Senhor que somos gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.